Pegue, por favor, a palavra de Deus, pegue o livro santo, e eu quero que você abra comigo no livro do profeta Daniel. Livro do profeta Daniel, capítulo 12. Eu vou ler somente o versículo 1. Daniel, capítulo 12, versículo 1. Assim que você localizar, dá um glória a Deus para eu saber que você já achou. Já acharam? Poxa, vocês são bons de Bíblia mesmo, hein? Que bênção. Então vamos ler. Diz assim: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Amém? Preste atenção que eu vou ler de novo. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Amém? Eu vou ler agora pela terceira vez e gostaria de ouvir cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida, em João Pessoa, na Paraíba, repetindo em seguida, bem alto e bem forte. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Amém? Você acredita que essa palavra é fiel e verdadeira? Quem acredita que é verdade? Você acredita que Deus vai falar conosco através desta palavra? Amém? Então desocupe as suas mãos, deixa a Bíblia aberta aí no teu assento, e vamos dar para a palavra do Deus vivo a melhor, a mais linda, a mais sincera e a mais verdadeira salva de palmas. Vamos aplaudir, igreja. E enquanto você aplaude, abra bem a tua boca, dilate bem os teus lábios e diga glória a Deus. Aplauda e diga glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Pai querido, Deus amado e todo-poderoso, a tua palavra foi lida e agora será pregada. Vem, Espírito Santo, tome a boca do pregador e os lábios do mensageiro. Envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus. Amém. Diga amém, Jesus. Agora senta, por favor. Toda atenção é pouca agora, porque o que você vai ouvir aqui hoje é algo difícil de se ouvir em muitos altares de muitas igrejas por aí. Mas está na palavra de Deus. E tudo que está na palavra de Deus é para que a gente leia, é para que a gente aprenda. O profeta Daniel foi usado por Deus cerca de 500 anos antes de Cristo. O Apocalipse foi escrito 100 anos depois de Cristo, ou seja, no ano 100 da era atual, aproximadamente. O João, que foi o último apóstolo de Cristo a morrer, que morreu bem velhinho, escreveu esse livro, cujo nome traduzido é Revelação.
o livro do Apocalipse. Apocalipse é uma palavra grega que significa revelação. Entre Daniel e Apocalipse, nós temos então 600 anos de distância. Mas é impressionante como que 600 anos antes do livro do Apocalipse, o profeta Daniel recebeu revelações apocalípticas. Eu posso dizer para você, sem medo de errar, que Daniel é o Apocalipse do Antigo Testamento. É um livro repleto de revelações do futuro. Tem coisas aqui no livro de Daniel que se cumpriram recentemente. E tem coisas no livro do profeta Daniel que ainda não se cumpriram, mas que estão para se cumprir. Eu quero que você, que leu comigo Daniel 12, versículo 1, entenda de que o texto está falando. Porque está falando de um tempo, e naquele tempo se levantará Miguel. Que tempo é esse? De qual Daniel fala, naquele tempo, haverá um tempo e tempo. Que tempo que é esse? Esse tempo que Daniel se refere no capítulo 12 do seu livro, é chamado na Bíblia de grande tribulação. Então você que tem uma caneta e tem interesse de aprender, circule aqui a primeira vez que a palavra tempo aparece no versículo 1, escreva aí do lado, grande tribulação. Porque quando Daniel diz, naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo, ele está falando do tempo da grande tribulação. Pastor, me explique que tempo é esse que a Bíblia chama de grande tribulação. É um tempo de sofrimento que vai acontecer na terra logo após o arrebatamento da igreja. A primeira coisa que está para acontecer no calendário apocalíptico é o arrebatamento. Quem crê que a igreja será arrebatada? E quem vai subir no arrebatamento? Pois é, eu também vou subir no arrebatamento. Nós vamos subir juntos para Jesus, vamos nos encontrar na glória. Eu posso estar aqui ou em qualquer outra cidade. Quando o arrebatamento acontecer, a gente vai se encontrar nas nuvens do céu. Amém? Essa é a nossa fé, essa é a nossa esperança. Mas quando a igreja for arrebatada, o mundo vai continuar aqui. Não é porque a igreja foi arrebatada que o mundo acabou. Tem gente que tem essa ideia de fim de mundo, né? Ah, o mundo vai acabar. Não, não tem isso. Não é que o mundo vai acabar, é a igreja que vai ser tirada da terra. E quando a igreja for tirada da terra, o Espírito Santo também será tirado da terra. Porque o Espírito Santo de Deus só está na terra por causa da igreja. Quando Jesus estava para voltar para o Pai, ele fez uma promessa. Ele disse assim, eu vou, mas eu enviarei outro semelhante a mim, para que esteja convosco para sempre. Quem é esse outro que veio para ficar no lugar de Jesus aqui na terra com a igreja? É o Espírito Santo. Mas assim que a igreja for tirada da terra, o Espírito Santo também será retirado. E assim que o Espírito Santo for retirado da terra, o caminho vai ficar aberto, livre para o advento do anticristo. Eu vou te explicar melhor quem é esse anticristo. Mas aqui no versículo 1 de Daniel 12, está dizendo que a grande tribulação será um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até agora. Quer dizer que nunca teve no mundo um período de tanta angústia, de tanto sofrimento, como esse período da grande tribulação. Eu não sei quantas décadas de vida você tem, vamos falar disso agora, né, que ninguém gosta de falar de idade. Mas você provavelmente já viu muita tragédia nesse mundo, já ou não? Todo mundo já viu. E até quem é mais novinho aqui, entre nós, se lembra porque é um tempo recente, a pandemia do Covid-19, que é uma coisa recente, aconteceu há poucos anos atrás. E a gente se lembra daqueles noticiários terríveis, né?
Hoje morreram tantas pessoas de Covid-19 no Brasil. E aí mostravam aquelas filmagens que parecia filme de terror, mas era verdade. A retroescavadeira abrindo covas coletivas para jogarem dezenas de corpos, porque não dava conta de abrir de uma em uma. Você lembra disso? Que angústia, né? Que angústia. E as pessoas que morriam daquilo não tinham direito nem de ter um velório, um funeral decente. O cadáver da pessoa era ensacado num saco de lixo, que era a forma que eles encontravam de tentar isolar aquele corpo de causar algum contágio para os demais. Um tempo de angústia, mas a palavra de Deus está dizendo, o que virá na grande tribulação será uma angústia que o mundo nunca viu. Então esqueça a Covid-19 que você viu recentemente, e esqueça todas as calamidades que você leu nos livros de história. Nada vai se comparar ao sofrimento que este planeta vai passar quando a grande tribulação acontecer. Então eu digo a você que está aqui, você que está me acompanhando à distância, não queira ficar aqui para ver o que vai acontecer nessa terra. Daniel falou 500 anos antes de Cristo, e Jesus confirmou o que Daniel falou. Eu quero que você agora venha comigo no Evangelho relatado por Mateus, capítulo 24. Agora é Jesus quem está dizendo. E se você comparar Daniel 12 com Mateus 24, 21, você vai perceber que eles estão dizendo a mesma coisa. Mateus 24, 21 está escrito, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Jamais teve e jamais haverá um período tão terrível como esse período da grande tribulação. Pastor, quando é que a grande tribulação vai começar? Repito, a grande tribulação só irá começar depois do arrebatamento da igreja. O que isso significa é que a igreja não vai ficar aqui para a grande tribulação. Dá uma glória a Deus por isso. Não, eu achei que não convenceu não. A igreja não vai ficar aqui para a grande tribulação. Apesar de que tem uns teólogos aí que dizem que a igreja vai ficar para a grande tribulação. O meu recado para eles é, façam bom proveito. Manda um abraço lá para o anticristo, porque eu não vou ficar aqui. Você vai ficar aqui? A palavra disse o que lá em Daniel capítulo 12, versículo 1? Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. E de qual livro que a palavra está falando? Do livro da vida. Ou seja, todo aquele que tiver o seu nome no livro da vida, todo aquele que pertence à igreja de Cristo e está perseverando na presença de Deus, a esses Deus vai livrar. É claro que nem todo mundo que pensa que será salvo, será salvo. Nem todo mundo que acha que vai ser arrebatado, de fato será. O arrebatamento vai pegar muita gente de surpresa. Por isso eu dou um conselho a você, vigie. Vigie para você não ficar aqui depois do arrebatamento. Porque se a igreja for arrebatada e você não subir, o que é que vem depois do arrebatamento? Grande tribulação. Quem não subir no arrebatamento vai ficar aqui para a grande tribulação. Não é esta a vontade de Deus. A vontade dele é arrebatar toda a sua igreja. Mas isso depende mais de você do que de Deus. Cabe a você perseverar até o fim. Mas em Mateus capítulo 24, versículo 32, Jesus dá uma dica de quando será a grande tribulação. Mateus 24, 32. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo
que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Olha a seriedade disso. Jesus está dizendo que é uma parábola. Parábola significa que é uma metáfora, uma ilustração. Mas ele diz, atentem para a parábola da figueira. Quando você olha para uma figueira e vê que as suas folhas estão brotando, os seus ramos estão bem tenros, você sabe por ali que o verão está próximo. A figueira, ela dá sinais de qual é a estação do ano. É muito interessante isso. Você pode pegar uma foto da mesma figueira nas 4 estações do ano e ela deixa claro qual é a estação do ano pela sua aparência. Mas quando está próximo do verão, a figueira fica desse jeito, com as folhas brotando e com os ramos bem tenros. Só que como Jesus falou que é uma parábola, então vamos interpretar a parábola. A figueira na parábola de Jesus é Israel. Anote isso, a figueira é Israel. Então, quando a figueira voltar a brotar as suas folhas, significa que está chegando o verão. O verão é aquela época mais quente do ano, né? Aquela época de muito calor. Calor na Bíblia é sinônimo de perseguição. Então traduza esta parábola de Jesus, interprete a parábola de Jesus. Quando a figueira, que é Israel, voltar a dar os seus frutos, voltar a brotar as suas folhas, fique atento, porque o verão está chegando, o calor, a perseguição está chegando. Essa figueira que é Israel, ficou esquecida por muitos anos. Muitos anos. Mas no ano de 1948, 14 de maio de 1948, a ONU reconheceu Israel como nação novamente. Então, a partir de 1948, a figueira que é Israel voltou a brotar. Quem está me entendendo aqui? Então, a partir dali, você já tem que começar a ficar ligado. De 1948 para cá, já se passaram quase 80 anos. Então, você vai analisando aí todos os sinais que Jesus falou que iriam acontecer, estão acontecendo de lá para cá de forma muito acelerada. E agora, nesta geração que estamos vivendo, a coisa está escancarada, até quem não conhece de Bíblia está começando a acreditar no Apocalipse, acreditar que esse mundo não tem futuro. E quando Jesus diz aqui, igualmente quando virdes todas essas coisas, sabei que Ele está próximo às portas. Ele é quem? Ele que Jesus está falando é quem? Quem que está próximo às portas? 2 pessoas estão próximas de chegar. Uma é Jesus. Só que Jesus virá nas nuvens do céu para buscar a igreja. É a igreja que vai subir, não é Ele que vai descer. Isso é o arrebatamento, é a igreja subindo. Só que assim que Jesus arrebatar a igreja, quem é que vai aparecer na terra? O anticristo. Então, do lado da palavra Ele, igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que Ele está próximo, escreva aí, o anticristo. O anticristo está para aparecer. O espírito do anticristo já reina na terra. Já existe o espírito do anticristo. O diabo já está preparando o caminho, amados. Porque o diabo, diferentemente de Deus, o diabo não é onisciente. Diga, o diabo não é onisciente. O diabo não sabe de tudo. Ele quer que você pense que ele sabe, mas ele não sabe de tudo, não. Só quem tem a capacidade de ser onisciente é Deus. E Jesus é Deus, portanto ele é onisciente, mas o diabo não é. Então o diabo não sabe quando será o arrebatamento. O que ele faz é desconfiar. Porque o diabo conhece a Bíblia melhor do que eu, melhor do que qualquer pessoa. Então, analisando os sinais, o diabo sabe que o tempo está próximo, que pouco tempo lhe resta. Ele sabe disso. Mas o diabo não sabe quando será o arrebatamento. Se ele não sabe quando será o arrebatamento, ele tem que se preparar para o advento do anticristo a qualquer momento.
Eu posso garantir para você que está me ouvindo aqui, que está me acompanhando, se o arrebatamento fosse hoje, e quem dera fosse hoje, hein? Se o arrebatamento for hoje, o diabo já tem no mundo uma personalidade, uma pessoa preparada para ocupar esta cadeira de anticristo. O diabo já tem essa pessoa. Pastor, quem é essa pessoa? Não sei. Não sei quem é essa pessoa, mas garanto a você, se o arrebatamento fosse hoje, o diabo já teria o anticristo preparado. E sempre teve, porque ele não é onisciente. Então ele não sabe quando ele vai precisar desta pessoa. Então a qualquer momento ele pode surgir. E quando o anticristo surgir, eu vou te mostrar algumas coisas que ele vai fazer. É claro que não dá tempo de te mostrar tudo que a palavra fala sobre esse assunto. Eu não tenho a pretensão de esgotar o tema, mas quero ler alguns tópicos dentro da palavra com você. Vá comigo em 2ª carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Vamos ler os versículos 3 e 4. 2ª carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Preste atenção no que diz o versículo. Primeiro, o versículo explica que a grande tribulação não vai acontecer na terra sem que antes na terra venha a apostasia. Então, a grande tribulação tem um sinal que a precede. É o quê? É a apostasia. Isso só me faz acreditar que, de fato, nós estamos vivendo a geração do arrebatamento. Porque o sinal que antecede a grande tribulação é a apostasia. E quem não está percebendo essa apostasia no mundo? Você sabe o que é apostasia? Apostasia é o esfriamento da fé. É o desvio da fé. E eu digo isso com tristeza porque eu sou um pregador do evangelho, um ganhador de almas. Nada me deixa mais empolgado, nada me deixa mais feliz do que ver a igreja crescendo e almas se rendendo a Jesus. Mas vou lhe dizer uma coisa, nunca teve um período de tanta apostasia como hoje. Tanto esfriamento espiritual como hoje. Tanto enfraquecimento espiritual como hoje. As pessoas simplesmente estão esfriando. Você acha que não poderiam ter mais pessoas aqui hoje? Quem acha que poderiam ter mais pessoas aqui hoje? E por que não estão aqui? Muitos simplesmente, podendo vir, não vêm. Há pessoas que amariam estar aqui, gostariam muito de estar aqui e foram impedidas de vir por algumas razões. Mas tem muitos que poderiam estar e simplesmente não vieram. Para fazer o quê? Nada. Porque perderam o prazer de estar na casa do Pai. Sabe aquilo que o salmista Davi dizia? Me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Tem gente que não sente mais isso há muito tempo. Quando vem na igreja, é se arrastando. Ah, mas tem que ir mesmo, né? Hoje é ceia, né? Ah, tem que ir, né? Faz tempo que eu não vou. Ah, então eu vou fazer o quê? E vem, mas não vê a hora do culto acabar. E se o pastor pregar mais de 20 minutos, já começa a olhar o relógio e dizer assim, vai acabar nunca, não? Apostasia, esfriamento da fé, desvio da fé. Hoje há muito mais gente se afastando do evangelho do que se rendendo ao evangelho. É lamentável te dizer isso, mas é a verdade. Então a apostasia tem que vir antes do surgimento do anticristo e de fato ela está aí para todo mundo ver. Agora o versículo seguinte diz que o anticristo, quando o versículo 3 fala o homem do pecado, o filho da perdição, você pode escrever do lado aí o anticristo, porque é dele que Paulo está falando. Agora no versículo 4 diz que ele se levanta contra tudo que se chama Deus.
O termo anti no grego significa contra, ou também significa em lugar de. Portanto, anticristo tanto pode significar contra Cristo, como pode significar em lugar de Cristo. Então esse anticristo vai chegar no mundo para quê? Para ficar em lugar de Cristo, na mente e no coração de muitas pessoas. E ele não vai apenas fazer isso no aspecto espiritual. Ele vai fazer isso no aspecto literal, porque está escrito aqui que ele se assentará no templo de Deus, querendo parecer Deus. Lá no livro do Apocalipse está escrito claramente que o anticristo fará uma imagem de si mesmo e exigirá a adoração de todos como sendo ele o próprio Deus. Então o espírito do anticristo está aí e o anticristo em pessoa logo vai se manifestar. E agora eu quero ir com você para o livro do Apocalipse. Vá comigo lá. Apocalipse capítulo 13. Vamos ver mais algumas coisas aqui sobre o que o anticristo vai fazer. Apocalipse capítulo 13, versículo 13. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera ferida de espada e vivia. Os versículos que eu li estão dizendo que o anticristo, quando vier na terra, fará sinais. Por que ele fará sinais? Porque o ministério de Jesus aqui na terra foi marcado pelo quê? Por sinais. Quando Jesus estava aqui, as pessoas diziam: nunca ninguém ouviu dizer que tais sinais acontecessem. Nunca ninguém ouviu falar em um cego de nascença enxergar. Nunca ninguém ouviu falar em um leproso sendo purificado. Nunca ninguém ouviu falar em tal coisa acontecendo. Nunca se viu isso. E o anticristo, como quer ficar em lugar de Cristo, quando ele vier, vai fazer sinais. Sinais, pastor? Sinais de mentira pelo próprio diabo. O próprio diabo vai promover esses sinais para que as pessoas acreditem. Porque o que é mais fácil, conhecer a palavra ou acreditar nos sinais? Os sinais são rápidos. Acontece na hora e a pessoa vê e acredita. Conhecer a palavra já dá mais trabalho, né? É por essa razão que muitas pessoas vão só pelos sinais. E eu quero te abrir os olhos com isso. O próprio ministério de Jesus tinha sinais. Mas antes de ter sinais, tinha o quê? A palavra. Não saia correndo atrás de sinais não, viu? Às vezes a pessoa ela não quer saber da palavra, ela vai só atrás de sinais. Eu não vou mais nessa igreja não, eu vou naquela outra ali, porque eu ouvi dizer que ali tem um sinal ali, o pastor faz umas coisas ali diferentes, ali tem uns sinais. Olha, eu vou lá, eu fiquei sabendo aí na televisão, tem um profeta aí novo que surgiu, eu estou sabendo aí de um pastor novo, um pregador novo aí, que faz uns sinais novos, que ninguém nunca antes viu. Tome cuidado, porque sinais, até o anticristo vai fazer. Você tem que estar apegado à verdade da palavra. E ele vai enganar a todos que habitam na terra, mandando que façam uma imagem da besta, uma imagem dele mesmo, e que ele seja adorado. E alguém pode pensar assim: mas quem seria capaz de adorar a imagem do anticristo? Quem faria isso? Ninguém faria isso. Você pode até pensar que não, mas eu garanto a você que sim, isso vai acontecer. Sabe por que eu garanto para você que isso vai acontecer? Porque o diabo vem preparando a humanidade para esse momento há muito tempo. Há muito tempo. Quando o povo de Israel estava no deserto, Moisés subiu ao monte para orar, o diabo começou a fazer a cabeça das pessoas.
esse homem morreu lá em cima, ele não vai descer mais não. Faça uma imagem de um bezerro de ouro, para que possa ir adiante de vós. E o povo deu ouvidos àquilo que o diabo estava falando, e exigiram que Arão fizesse um bezerro de ouro. E ali foi a primeira imagem. Quando Moisés desceu do monte, ele entregou os mandamentos para o povo. E qual era o mandamento? Entre vários deles, Êxodo capítulo 20, vamos ler lá. O que Deus mandou falar pela boca do seu profeta Moisés? Êxodo capítulo 20, versículo 3 e 4. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Deus deixou bem claro que ele abomina a idolatria, ele abomina imagens. Mas apesar de Deus ter dito isso, o povo deixou de fazer imagens, deixou de adorar imagens. As imagens continuaram sendo feitas e pessoas pelo mundo inteiro continuaram adorando. Mas Deus vai insistir no assunto, vá no Salmo 115. Centenas e centenas de anos depois de Deus dar a lei pela boca de Moisés, Deus fala agora através dos salmos. Quem sabe assim o povo agora vai acreditar. Salmo 115. E deixa eu te dizer uma coisa curiosa. Isso que eu estou lendo aqui está escrito em qualquer Bíblia, viu? Qualquer Bíblia. Pastor, até a Bíblia católica. Alguém tem uma Bíblia católica em casa ainda? Você tem? Nem para pesquisar? Pois é, mas eu tenho. Na minha coleção de Bíblias, eu tenho uma Bíblia católica. E o Salmo 115 está lá, desse mesmo jeito aqui, que eu vou ler agora. Salmo 115, versículo 4. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem, nariz tem, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem, e todos os que neles confiam. Quer dizer que a pessoa que faz o ídolo, ou que confia no ídolo, vai ficar igual é o ídolo. O ídolo tem boca, mas não fala. A pessoa que adora ídolo vai ficar desse jeito também. Na hora que tem que falar, ela não consegue falar. Tem olhos, mas não vê. A pessoa idólatra, ela vai ficar cega espiritualmente. Tem ouvidos, mas não ouve. A pessoa idólatra, ela não escuta a voz de Deus. Deus tenta falar com ela, mas é como se ela fosse surda. Você está entendendo? Deus veio avisando a humanidade que ele odeia o ídolo, que ele abomina a idolatria, mas a humanidade insiste nisso. E esse é um assunto complicado, né? Complicado porque a idolatria através de ídolos está presente nas mais diversas religiões. Dentro do cristianismo existe o catolicismo romano, que usa ídolos, mas as religiões de raiz, de matriz africana, também utilizam-se de ídolos. O budismo também utiliza de ídolos. O hinduísmo também utiliza de ídolos. Então são diversas religiões que adoram a ídolos. Então você me responde, qual que vai ser a dificuldade para as pessoas adorarem a imagem da besta, se elas já adoram tantas outras imagens? Quem me compreendeu agora? Não tem dificuldade nenhuma. O diabo é sagaz, ele é astuto, ele já veio preparando a humanidade há muito tempo. O que é que o anticristo vai fazer quando ele estiver na terra? Vá comigo novamente no Apocalipse do Antigo Testamento. Qual é o Apocalipse do Antigo Testamento? Daniel. Livro do profeta Daniel, capítulo 9, versículo 27. Aqui você verá o que é que o anticristo vai fazer quando estiver na terra. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. E na metade da semana
fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Eu vou traduzir para você entender. O concerto representa uma aliança, um pacto, um acordo. A semana que Daniel está falando não é uma semana de 7 dias, é uma semana de anos. Cada ano, cada semana são 7 dias, uma semana de anos representam então 7 anos. A grande tribulação, ela vai durar um tempo exato de 7 anos. Qual é a metade de 7 anos, queridos? 3 anos e meio. O versículo que você leu diz que o anticristo firmará um acordo, mas na metade do acordo ele vai quebrar o pacto que ele mesmo fez. O que é que vai acontecer durante esse período da grande tribulação? A igreja vai ser tirada da terra e o mundo vai estar um caos. O mundo vai estar um caos. Se você acha que o mundo está ruim hoje, com a igreja na terra, eu vou lhe dizer uma coisa, nós somos o sal da terra. O que não deixa a carne estragar é o sal, né? Você coloca o sal lá e o sal conserva, não tem esse poder de conservar? O que está conservando esse mundo de apodrecer de vez é o sal da terra, que é a igreja. A hora que a igreja for tirada da terra, aí é que o mundo vai virar um caos mesmo. E nesse momento de caos, o anticristo vai surgir como uma pessoa perfeita para conciliar o mundo. Ele vai trazer respostas que o mundo quer há muito tempo. Ele vai trazer a falsa paz que o mundo está buscando. Ele vai promover o acordo para todas as guerras, qualquer guerra que você pensar. Todas as guerras ele vai conseguir acabar, exterminar e fazer um acordo. E esse mundo vai viver um período de falsa paz e tranquilidade. Eu me arrisco a dizer que o anticristo nessa primeira fase do seu reinado, ele vai ganhar até prêmios. Prêmios como o Prêmio Nobel da Paz. Como homem que conseguiu conciliar o mundo, restaurar a paz entre as nações. Só que a palavra deixa claro que na metade do tempo, na metade do acordo que ele firmou, ele vai romper esse acordo e aí o que há de vir, virá. Depois desses 3 anos e meio iludindo o mundo, ele vai mostrar a sua verdadeira face. E aí vai ser a hora em que a coisa vai ficar feia. Aí vai ser a hora em que as pessoas serão obrigadas a receber o sinal da besta. Receber este sinal significa sobreviver. Rejeitar este sinal significa perecer. E não é simplesmente morrer como alguém que tem uma parada cardíaca e morre assim em segundos. Vai ser uma morte horrorosa. Uma morte sofrida, uma morte dolorosa para todos aqueles que estiverem aqui e que rejeitarem adorar a imagem da besta e rejeitarem o seu sinal. Por isso eu lhe digo mais uma vez, não queira ficar aqui na grande tribulação. Se esforce para subir no arrebatamento, porque ai daqueles que ficarem aqui. Eu vou te mostrar algumas coisas sobre esse período da grande tribulação. Algumas pessoas ficam pensando, mas essa grande tribulação aí, pastor, ela vai acontecer em que lugar do mundo? Porque se for lá no Oriente Médio, então está tranquilo, nós estamos aqui, nessa parte do mundo. Que lado do mundo que vai ser a grande tribulação? Vou te mostrar aqui em Apocalipse capítulo 3, versículo 10, que a grande tribulação será de âmbito mundial. A pessoa pode fugir para qualquer canto do mundo. Pode ir para o Oriente, para o Ocidente, para a Ásia, para a América, para a Europa, para a África, para qualquer canto. O anticristo vai reinar sobre todo mundo e vai implantar o seu sistema em todo mundo. Apocalipse 3:10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre quem, gente? Sobre todo mundo, para tentar os que habitam
na terra. Então não vai ter para onde correr não, vai ser o mundo inteiro. Jeremias capítulo 30, versículo 7, me explica que esse período da grande tribulação vai ser de muito sofrimento para todos os povos, mas principalmente para um povo da terra. Um povo da terra vai sofrer mais do que todos os outros povos. Você sabe que povo é esse? O povo judeu. O povo judeu vai sofrer de uma forma muito maior. Jeremias 30, versículo 7 diz: porque aquele dia é tão grande, que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó. Você sabe que Jacó era o filho do Isaac, o neto do Abraão, né? Mas que depois de lutar com Deus numa madrugada, Deus disse: o teu nome agora será Israel. Então troque o nome Jacó por Israel e você entende. E é tempo de angústia para Israel. Ele, porém, será salvo dela. Sobre isso aqui eu vou te falar um pouco mais na frente. Agora eu quero que você veja comigo aqui em Lucas capítulo 21, versículo 36. Eu estou caminhando já para o final da mensagem. Em Lucas capítulo 21, versículo 36, Jesus faz a promessa de que a igreja não vai ficar para a grande tribulação. Isso fica claro aqui no texto de Lucas 21, 36. Vigiai, pois, em todo tempo. Quando é que é para vigiar, minha gente? Você está vigiando hoje? Estava vigiando ontem? Então vigie hoje, vigie amanhã, vigie o tempo todo. Vigiai, pois, em todo tempo, orando para que sejais ávidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. A pessoa que vigiar, a pessoa que evitar o pecado e que estiver em pé diante de Deus, com a vida no altar, com a vida em retidão, ela não vai ficar na grande tribulação, ela não vai precisar passar por tudo isso. Mas quem não estiver vigiando, quem estiver levando a vida com Deus na brincadeira, quem estiver levando o ministério de qualquer forma, quem estiver servindo a Deus de qualquer jeito, vai ficar aqui sim para a grande tribulação. E não vai ser fácil não. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, olha mais o que diz a palavra. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, eu vou ler do 8 ao 10. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. O que esse texto está dizendo? Nós somos do dia. Nós não somos das trevas, nós somos do dia, nós somos da luz. Então nós temos que vigiar. Deus não quer que você e eu venhamos passar por esse período de terrível tribulação e sofrimento. Pastor, me responda, e se eu ficar? E se eu tiver vacilado e não subir no arrebatamento? Haverá salvação? Essa é uma pergunta que muita gente se faz, né? Porque a gente está sempre querendo um plano B. E o melhor plano que você pode ter é o plano A. É subir no arrebatamento. Mas se você quiser um plano B, tem. Haverá salvação na grande tribulação, pastor? Haverá. Haverá. Ah, pastor, graças a Deus, que bom. Fiquei mais aliviado. Então quer dizer que vai ter uma segunda chamada, né? Aqueles retardatários que sempre chegam atrasados. Oh, Jesus, perdi o arrebatamento que eu estava ali. Dei uma vacilada, mas dá para subir agora nessa segunda onda? Não, não, esquece, não é bem assim como você está pensando.
Haverá salvação na grande tribulação? Haverá, mas não como é agora. Como é que a gente é salvo agora, gente? Efésios 2:8, pela graça sois salvos, pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Quer dizer que nós somos salvos pela graça. Jesus morreu por nós sem que a gente mereça, e eu sou salvo como? Crendo nesse sacrifício, recebendo de graça esse perdão. Então, para ser salvo hoje é fácil. Eu creio em Jesus, eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador, eu confesso publicamente a minha fé, eu sou batizado nas águas para lavar todos os meus pecados e impurezas, aí eu participo da Santa Ceia para ter comunhão com Cristo através do seu corpo e do seu sangue, e eu persevero na presença de Deus até o fim. Esse fim pode ser minha morte ou pode ser o arrebatamento. Estou salvo. Entendeu o processo de salvação? Isso hoje. Porque quando chegar a grande tribulação, não vai ter igreja. Não vai. Não vai ter pastor. Quer dizer, pode ser que tenha uns desviados aí que fiquem, né? Uns pastores aí meio tortos aí que fiquem. Mas eu não vou estar aqui, não. Vocês vão estar aí? Não também? Não, se vocês quiserem ficar, eu deixo a chave. Disseram que também não vão ficar, não. Então, como é que as pessoas vão se converter? Se não vai ter pregador? Quem é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? Quem é? O Espírito Santo. Mas o Espírito Santo vai estar na terra? O Espírito Santo vai ser arrebatado junto com a igreja. Então, como é que vai ser a salvação na grande tribulação? Não será mais pela graça, não será mais pelo poder do sangue de Jesus. A pessoa que quiser salvação na grande tribulação vai ter que dizer não para a imagem da besta, vai ter que dizer não para a marca da besta, e ao dizer não para isso, o que vai acontecer com essa pessoa? Vai ter todo o seu sangue derramado. Quer dizer que a pessoa, para ser salva na grande tribulação, ela vai ter que derramar o seu próprio sangue. E repito, não vai ser uma morte suave, tranquila, vai ser uma morte horrenda. O anticristo vai perseguir e torturar de forma terrível essas pessoas que recusarem a marca da besta. E por fim essas pessoas morrerão. Você quer a salvação desse jeito? Podendo ser salvo hoje de forma tão fácil e simples pela graça, você vai querer ficar aqui para ser salvo na grande tribulação com tanto sofrimento? Eu vou te dar uma prova bíblica de que isso que eu estou falando é verdade. Eu quero que você abra comigo em Apocalipse. Apocalipse capítulo 7, versículo 13. E um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então, quando o João teve a visão dos mártires na glória, ele viu essas pessoas, mostrando então que haverá salvação na grande tribulação, mas não como é hoje, não como é agora. Conselho que eu te dou: receba a salvação hoje pela graça. Toda a igreja de pé, por favor. Pastor, e como é que vai acabar a grande tribulação? A grande tribulação vai acabar no final dos 7 anos, quando o anticristo estiver faltando isso aqui para exterminar o povo judeu. Aí o povo judeu desesperado vai olhar para o céu e clamar por socorro. Eles vão implorar, eles vão gemer, eles vão clamar por socorro dos céus. E quando eles clamarem pelo socorro dos céus, o socorro virá dos céus. Quem virá dos céus? Aquele que
foi morto, crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitou e voltou para o Pai, está sentado no alto e sublime trono. Ele virá nas nuvens do céu, montado em seu cavalo branco, e todos os exércitos do céu com ele, ou seja, toda a igreja que subiu no arrebatamento, vai descer com ele nas nuvens do céu, montados em cavalos brancos. Imagina que coisa gloriosa. E aí Cristo vai descer na terra para finalmente derrotar o anticristo, a besta, o falso profeta, dar fim à grande tribulação e começar um período de ouro, um período do reinado de Cristo na terra. Você só pode estar em um lado desses dois. Ou você vai estar aqui na terra, no sofrimento da grande tribulação, ou você vai estar lá na glória com Jesus e vai descer nas nuvens do céu montado em um cavalo branco que voa igual dele. De que lado dessa história você quer estar? Isso que eu estou te contando não é fábula, não é lenda, não é parábola. É verdade da palavra de Deus. Feche os teus olhos agora, por favor. Eu quero falar com você que está aqui essa noite e ainda não é salvo. Ainda não recebeu a Cristo como único Senhor, como único Salvador. Hoje é o dia da tua salvação. Hoje é o dia que Deus preparou para te salvar, para escrever o teu nome no livro da vida. Tem alguém aqui que quer entregar a vida para Jesus? Tem alguém aqui que quer receber a Cristo como único Senhor, como único Salvador? Levante agora a sua mão bem alto, junto com a minha. Se tem alguém que quer entregar a vida para Jesus. Pastor, eu quero. Eu ainda não entreguei minha vida para Jesus, mas quero entregar. Se tem alguém aqui que quer fazer isso, levante a mão agora. Tem alguém? Ou talvez você já entregou a vida para Jesus, mas se afastou, saiu da casa do Pai, saiu da presença de Deus. O filho pródigo, filha pródiga, é tempo de voltar para a casa do Pai. Tem alguém aqui afastado que quer voltar para Jesus? Levante a mão se tem alguém afastado. Deixa eu falar com você que está me acompanhando à distância, pelo rádio, ou pela TV, ou pelo YouTube, no meu canal PR Ademir Pereira, pelo meu podcast no Spotify ou em qualquer outra plataforma. Não importa de que maneira essa palavra chegou até você. Você quer ser salvo? Você quer o teu nome no livro da vida? Você precisa entregar tua vida a Jesus agora. Você precisa voltar para Jesus agora enquanto é tempo. Faça o seguinte, aí onde você está, você pode dobrar o joelho? Eu vou dobrar meu joelho aqui no altar para orar por você. Vou dobrar meu joelho aqui. Se você aí na tua casa está me assistindo, você pode dobrar o teu joelho aí. Você está de repente no teu escritório, no teu ambiente de trabalho, dá para ajoelhar aí onde você está? Está me ouvindo pela rádio, dentro de um presídio, dobra o teu joelho aí, não se importa com a opinião de ninguém. Está dirigindo, não dá para ajoelhar, eu sei. Está num outro lugar, não dá para ajoelhar, eu sei. Faça o seguinte, coloque a mão sobre o coração. Você não consegue pôr a mão sobre o coração, você está com os braços engessados, você está numa cama de hospital, você só está ouvindo, né? Tudo bem, você pode repetir o que eu estou falando agora? Faça essa oração comigo, ore dizendo, meu Deus e meu Pai, neste momento, eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus, e te recebo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Perdoa, Pai, todos os meus pecados, todas as minhas falhas, e me ajuda a perseverar até o fim, na tua presença, em nome de Jesus, que assim seja. Amém. E graças a Deus. Deixa eu orar. Meu Deus e Pai Todo-Poderoso, eu sei, meu Pai, que eu preciso alertar o teu povo a respeito do castigo iminente que está por vir. A grande tribulação vai acontecer, o anticristo vai se apresentar a esse mundo, e o sofrimento para os que ficarem aqui será imenso. Eu sei que o Senhor não quer que essa pessoa fique na grande tribulação. Então, meu Deus, onde estiver alguém se arrependendo, onde estiver alguém se entregando a Cristo, recebe esta vida agora. Escreve esse nome no livro da vida, perdoa as falhas, os pecados e os erros que esta pessoa cometeu, e que de hoje em diante
esta pessoa caminhe firme na tua presença até o dia glorioso da tua volta, que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor bem forte. Que Deus te abençoe e fique firme na fé.